Olá, estudantes do primeiro ano do ensino médio com mediação tecnológica do estado de Rondônia. Bem-vindos para mais uma aula. Professor presencial, obrigado por acompanhar os nossos alunos no dia a dia, auxiliando, mediando aí a aprendizagem dos nossos alunos. Eu sou a professora Lidiana da Cruz, do componente de arte. Lembrando, queridos, que já estamos aí concluindo a unidade 1, isso mesmo. Chegamos, então, quase ao fim da unidade 1. Né? Depois teremos a revisão dos conteúdos e aplicação da avaliação. Tudo bem? Então, vamos lá finalizar, então, nossos estudos sobre a história da música. Esta aula está muito legal, vocês vão conhecer aí alguns artistas muito visualizado pelos jovens, com letras de música muito legais. Então, vamos lá, dar início à nossa aula. Aula 27.1, seguindo, então, com o estudo da história da música, parte 2. Olha os temas que nós vamos abordar nesta aula. Vamos falar da música popular brasileira, certo, estudante? Vamos falar do Gabriel Pensador, também os Racionais, e já aproveitando, fazendo aí uma leitura sobre a geração, né, do modernismo na literatura brasileira. Vamos falar da primeira, segunda e terceira geração do modernismo da literatura brasileira, fazendo revisão com vocês. Então, já iniciamos com uma atividade interativa com a seguinte pergunta. Estudante, uma enquete. Olha essa letra de música. Ela está um trecho, né, de uma música. Então, vocês observam aí que é uma música que fala de temas, né, relacionados à cultura. Né? Por exemplo, vou ler só essa primeira estrofe. Negro drama, entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, inveja, luxo, fama, negro drama. Cabelo crespo e a pele escura, a ferida, a chegada, a procura da cura. Pessoal, vocês acham que esse trecho de música aqui, né, é para vocês? Eu nem coloquei quem é o artista dessa música, depois nós veremos. Você acha que isso é música? O que vocês acham? Está tratando de questões relacionadas a tema social, cultura, raça? O que vocês acham? Vocês podem ler aí todo o trecho, aí já vão poder fazer essa análise. Isso é música? Que estilo de música é esse? Né? Vocês podem estar buscando também pensar. Observamos aí que há, de certa forma, palavras, né, que estão rimando. Outra situação. É música ou é poema? Ou é um outro texto, né, de outro gênero? Né? Então, tem 4 estrofes, né? Os versos têm várias... Na verdade, a estrofe tem vários versos, estão se repetindo na mesma quantidade. Tem uma estrutura aqui textual. Né? Então, estudante, vocês vão analisando, já podem tentar descobrir também de quem é, né, essa música. Então, querido, essa enquete é importante, nós vamos falar sobre a história da música, e chegamos, então, ao contexto mais atual. Né? Vamos falar, então, da música no período mais atual, artistas que talvez vocês conheçam, e digo, né, faço a seguinte pergunta. Vocês acham que a música traz alguma informação, a música interage com questões sociais, né, relacionado à realidade, ou a música é só para diversão, é só um tipo de gênero, né, para dançar, só serve para dançar? O que vocês acham em relação ao, né, gênero musical, as letras de música? Porque além das letras, né, tem o compositor, aquele profissional que vai escrever a música. Depois nós temos o músico, que é o que vai fazer o som dos instrumentos, que vai ter que alinhar a letra de música. Então, tem toda uma estrutura. Né? Não é tão fácil assim escrever letras de música. Tão pouco não é tão fácil, precisa de habilidades, conhecimento também para escrever uma partitura, ou seja,
a música que está relacionada àquela letra de música. Então, vão pensando aí, fazendo uma reflexão da importância da música, conhecer a letra da música, quem é a pessoa que está fazendo a apresentação daquela música, daquele gênero, né? A pessoa está ligada a questões sociais ou é só um artista que tem interesse em só fazer carreira, ganhar dinheiro, ou ele tem uma posição na sociedade, ele tem uma contribuição para a sociedade, no caso aqui brasileira, certo? Vamos pensar nessa perspectiva aí, da importância também da música, né? Que não é só um elemento para diversão, ouvir, relaxar, vai além disso, certo? Voltando para a tela, vamos dar sequência, vamos falar então da música brasileira. Estudante, vocês já conhecem, né? Nós sempre comentamos aqui sobre a cultura brasileira, que é essa fusão das misturas, né? Misturas de vários povos, de várias etnias, tanto a cultura europeia como a cultura indígena, africana. Então, não vai ser diferente na música brasileira. Ela reflete que uma diversidade de cultura, porque foi influenciada pelos povos africanos, pelos europeus e com os sons musicais dos povos indígenas, originários que já viviam aqui no continente, né? Esses, então, se misturam e influenciam, né, a música atual, que é a música brasileira. Então, essa é a origem da música brasileira. Então, desde a chegada da família real ao Brasil, em 1808, né, que a produção musical brasileira mudou, né, os parâmetros estéticos brasileiros. Então, desde a vinda da família real, que foi mudando, então, a estética da música brasileira. Ela floresceu principalmente a partir do século XX. Alguns dos gêneros musicais populares mais conhecidos, mais presentes, né, que originaram no país são o samba, o choro, bossa nova, música popular brasileira. Vamos falar um pouquinho de alguns estilos da fusão, então, né, da música popular brasileira, que vem cada vez mais modificando, né, sendo modificada pela influência, então, influência estrangeira e também das diversas culturas aqui. Mas antes, vamos conhecer essa música de Tom Jobim, é um artista aí renomado, brasileiro, muito conhecido da Bossa Nova. Então, Águas de Março, já foi letra de música de provas do Enem. Então, uma música muito conhecida. Então, vamos ler um trechinho dessa música. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um saco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. Só isso que eu sei cantar. Vocês já perceberam que eu não tenho uma voz musical, né? Isso depende, a pessoa precisa também ter habilidade para isso, treinamento, né? Então, essa música é muito linda, de Tom Jobim. Em março de 1972, Tom Jobim estava no sítio da sua família, em Poço Fundo, no Rio de Janeiro. Chovia muito, a estrada que leva ao sítio estava toda enlameada. Nesse ambiente de pau, pedra, água e lama, o compositor criou essa música, célebre, né? Célebres obras, Águas de Março. Então, estudante, um pouquinho aí da história dessa música, Águas de Março. Então, o artista sempre vai ter ali algo, né, no seu cotidiano que vai motivar ele a cantar, vai estimular ele a escrever, aliás, uma letra de música. Então, um trechinho aí dessa música. E vamos falar o que é a bossa nova. É um estilo de música brasileira criada, então, por alguns artistas que vou falar para vocês agora. Vamos ver aqui, então, que a bossa nova veio, né, tem origem do samba,
É um estilo criado lá na década de 1950. Ele incorporou, né, os artistas da Bossa Nova, incorporou elementos do jazz, os elementos do jazz, que é um estilo também musical norte-americano, que eu saiba, né, norte-americano, e desenvolveu um contorno utilizado, né, baseado na voz e no piano, ou no violão, certo? Foi lançada primeiro por João Gilberto, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Então, são os 3 compositores que lançaram aí Bossa Nova, com esse estilo, com elementos, mistura do jazz com samba, tá? Para vocês conhecerem. Quando vocês ouvirem falar Bossa Nova, mas não é da minha época, 1950, então nós vamos ter dificuldade, né? Eu sou de 1970, 78, era criança e já havia esse estilo no Brasil. Então, nós teremos dificuldade de identificar. Então, agora vocês já conhecem. Bossa Nova, então, essa mistura dos 2 estilos, samba e jazz, criada por esses 3 compositores aqui. E Tom Jobim é um dos mais conhecidos, né? Vinícius de Moraes também. Então, surgiu em um momento singular da cultura brasileira, que simbolizava o quê? Bossa Nova, a construção da nova capital do Brasil, que foi Brasília. Então, foi nesse período aí que surgiu esse estilo, simbolizando, então, a nova capital do Brasil, Brasília. Muito bem. Aqui uma obra de arte, né, também, aí, retratando a música brasileira, instrumentos musical brasileira, né? Vamos falar do tropicalismo, um outro estilo, gênero musical, que ocorreu no Brasil já mais à frente do jazz. Ocorreu no Brasil nos anos 1967 a 1968. Né? Começou por aí, nas artes e principalmente na música. Também tem esse estilo tropicalismo na arte. E os artistas buscavam se aproximar, então, da música brasileira, dos aspectos da cultura popular, do samba, do pop, do rock e da psicodélia. Olha aí, todos esses aspectos aí da música brasileira formou a tropicalismo. O início, então, foi lançado no 3º Festival de Música Popular Brasileira, da TV Record, em 67, com destaque, olha os artistas, né, desse estilo tropicalismo. Caetano Veloso, muito conhecido, com a música Alegria, Alegria, e Gilberto Gil, com Domingo no Parque. Vocês podem estar pesquisando sobre esses temas de música, esses títulos, né, de música e conheceram esse estilo tropicalismo. Eu gosto muito de Caetano Veloso e outros que cantam, né, com esse estilo. Então, é muito legal conhecer, certo? Seguindo, vamos então. Então, MPB, estudante, quer dizer, então, música popular brasileira. Surgiu, então, no contexto da ditadura militar, né, na década de 60, em que havia, né, censura, censura, ou seja, havia muitos movimentos culturais devido à censura da ditadura militar. Então, se manifestou nas músicas, né? Principalmente na música, esses movimentos culturais. Então, foi nesse contexto que os jovens músicos começaram a contestar o regime, criando letras de protesto. Por isso, a sigla MPB foi a marca de um movimento próprio de contestação social e político. São muitos os nomes da MPB. Olha, eu trouxe alguns para vocês: Chico Buarque, Caetano Veloso, Geraldo Vandré, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Edu Lobo, Nara Leão, Elis Regina, muitos já faleceram, Maria Bethânia, Gonzaguinha, Tom Zé, Os Mutantes, entre outros, né? Muitos já faleceram, faz tempo desse movimento. Porém, para vocês entenderem o que é música popular brasileira, música de protesto contra o regime. Né? Quanto mais se diz que não pode falar, aí os movimentos sociais vão falar com certeza. Na década, então, de 1980 a 1990,
com uma temática muito forte, que foi a temática urbana, tratando de temas sociais, juvenis e amorosos. Então, surgiu várias bandas, né? Então, alguns grupos, como Paralamas do Sucesso, Legião Urbana, Titãs, Kid de Abelha, alguns desses grupos talvez nem existam mais, ou já se separaram, né? Ou formaram de novo. Capital Inicial, Engenheiros do Havaí. Eu conheci várias dessas bandas, mas jovem, não tinha muito entendimento, né? O que eles queriam com essas músicas. Eu achava estranho as letras, mas hoje eu compreendo, né? Os que fizeram muito sucesso: Cazuza, Rita Lee, Lulu Santos, Marina Lima, Lobão e muitos outros. Raul Seixas, né? Também já faleceu, muito conhecido. Nos anos 90, foram marcados pelo crescimento e sucesso da música sertaneja ou country. Quais foram os grupos conhecidos? Chitãozinho, Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo, João Paulo e Daniel, entre outros. Nesta época, o cenário também, né, inicia o cenário do rap, se destacou Gabriel Pensador, os Rapa e esses outros Racionais. Vamos falar até de alguns deles. Então, estudante, vamos avançar um pouquinho para a gente não... Depois vocês podem estar anotando o nome desses artistas, pesquisando, ouvindo a música, né? Então, música e pobreza. Tem relação música e pobreza? Sim, principalmente as músicas de protesto, sempre é contra o oprimido, né? E as pessoas pobres são os oprimidos, que muitos deles não tiveram oportunidade. Então, o Brasil é um país de muitos contrastes socioeconômicos. A pobreza, a exclusão social são problemas que atingem muitos brasileiros e tem sido tema de várias canções, desde o século XX, principalmente pelos raps atuais. Aí chegamos ao Gabriel Pensador. O Gabriel Pensador é um dos artistas, né, que trabalha com tema, com música, então, de protesto, né? Música em favor dos oprimidos. Então, ele é um rapper, compositor, escritor e empresário brasileiro. Lançou 3 livros, ele é um ativista social engajado, fez vários projetos sociais e viaja pelo Brasil apoiando feiras de livros e palestras educativas em universidade. Então, muito interessante. Além de artista, né, ele é compositor, ele escreve, mas também apoia projetos sociais. Então, ele não é um artista preocupado só em ganhar dinheiro. Ele tem contribuição também para a sociedade, né? Principalmente para os oprimidos. Eu trouxe essa música com o tema Racismo é Burrice, né? Gabriel Pensador. Depois vocês façam a leitura, né, sobre a questão, ao título dessa música, Racismo é Burrice. O que vocês acham? Será que ter preconceito contra o outro pelos aspectos, né? Onde que está o preconceito, professor? O que é preconceito? Tem vários tipos de preconceito, né? De gênero, de raça, de condição social. O preconceito estrutural ele está muito presente na sociedade. Ele é tão presente e sutil, muitas vezes as pessoas não percebem, né? Porque ele é estrutural. Está naquelas práticas sociais, por exemplo, não aceitar uma pessoa negra num certo tipo de trabalho, ou a pessoa pobre, ou a pessoa que não tem formação. Essa forma de exclusão social que nós temos, a devido a características físicas, devido à condição social, também em outras questões, certo? Então, estudante, há racismo, sim, ele é muito presente, não é só de questão de cor, né? É muito mais do que só a questão da cor, né? Eu trouxe aqui na tela, dá uma olhada aqui na tela, um dado que eu trouxe do IBGE, que 54% da população brasileira é negra, entre pardos e negros, né? Há aquela variação em vários tipos de cores, de pele. Dá uma olhada aí na sua pele, estudante, e compara com um dos seus amigos. Vocês vão ver que tem várias tonalidades de cor de pele, né? Então, dentro desses 54% está entre a cor
nós chamamos preta, né? Negra é a raça. A cor preta, parda e várias tonalidades entram dentro desse grupo, talvez tenha até mais. E o restante da população, que dá em torno de 46, né? Nesse último dado 2020, pode estar atualizado, seriam as pessoas de tons claros, né? Brancos ou mais claros. E aquelas que não se identificam também. A outra metade, essa outra metade de pessoas tem o dobro de oportunidade do que a pessoa, né, que tem o tom da pele da cor preta ou outras cores, né, como a parda. Então, nós ficaríamos horas aqui discutindo para a gente poder entender. É complexo? É, porque tem quem pense que não há racismo, tem a pessoa que pensa que é a própria pessoa que tem preconceito, né? Tem autopreconceito de si. Então, são muitas questões que teríamos que discutir, refletir e se colocar no lugar do outro. É muito fácil falar, não existe preconceito. Existe, sim, muito preconceito. Principalmente sobre etnias, né? As etnias, os povos indígenas sentem também preconceito, povos do campo, povos de outras localidades, como há o preconceito de quem mora também no perímetro urbano, nas periferias. E são muitos tipos de preconceito, racismo, enfim. Então, é importante estar atento a essas questões. Vamos falar sobre os Racionais, né? É o maior grupo brasileiro de rap, fundado em 1988. Não encontrei se há outros atuais, viu, estudante? Pode ter mudado, né? De um ano para o outro, muda. Então, eles são as bandas mais influentes do país, com cerca de 1 milhão de álbuns. Também isso pode ter aumentado. Formada, então, por esses rapazes aqui, que pode ser que tenha saído ou entrado outros também, né? Suas canções demonstram preocupação em denunciar a destruição da vida de jovens negros e pobres das periferias brasileiras, como o racismo e o preconceito, ao sustentar a miséria diretamente ligada com a violência e o crime. Então, eles representam em suas músicas temas, né, canções que demonstram, então, preocupação de denunciar esses tipos aí de racismo e preconceito em relação aos jovens brasileiros, negros, né, não só os negros, jovens negros de cor parda, preta ou outras etnias, como jovens indígenas, jovens que moram em outras comunidades, né, comunidades de difícil acesso, comunidades do campo, comunidades às margens de rios, enfim, qualquer jovem na cidade ou no campo, independente do seu tipo, do seu biotípico, ninguém deve sofrer preconceito, porque nós não somos iguais, né? Somos diferentes, cada um com a sua cultura, com o seu modo de vida, com a sua história de vida. Então, todos nós devemos ter direitos iguais, constitucional, porém tratados, reconhecidos conforme as nossas diferenças, né? Reconhecidos, respeitados conforme as nossas diferenças e não sofrer preconceito ou racismo. Então, os arranjos da música desses cantores é a batida instrumental, que parece reforçar o caráter de denúncia e contestação da letra, viu? O ritmo das palavras para acentuar um ambiente sonoro. Então, nos versos do rap, não se usa metáforas para amenizar a pobreza. Ela é exposta sem rodeios, né? De forma direta e objetiva, como a exclusão e violência. Então, não tem como estar trazendo palavras que não fazem sentido, né? Palavras como metáforas. Tem que falar o que é real, né? O objetivo que é real, que é a exclusão, a violência, o preconceito, de todas as formas. E a música contribui com o quê, professora? Mas só o fato de estar cantando, falando ali que existe o preconceito, o racismo, a música de que forma vai contribuir? A música vai reforçar que existe, viu, meus queridos? A música, letras das músicas, assim como outras formas, né,
de denúncia, por meio de performance, por meio de uma obra de arte, por meio de um texto teatral, né? Por meio, então, de várias linguagens, é possível trazer à tona que existe esse preconceito, que existe essa camada popular que são excluídas, que não tem vozes, né? Muitas vezes não tem voz por meio do movimento social, né? Então, há movimentos, né? Vários movimentos que discutem, faz reflexão sobre isso. O importante é que o jovem, os estudantes, todos nós reconhecemos que existe e qual é a forma de sanar, né? Sanar o preconceito. Primeiro, já não tendo preconceito. Como sanar o preconceito? É não ter o preconceito. Reconhecer que o outro é diferente, que historicamente o outro foi excluído, sofreu opressão, né? Somente pelo colonizador. Então, as populações remanescentes, afrodescendentes, afro-brasileiros, né? Hoje sofrem aquilo que os seus ancestrais, os nossos ancestrais sofreram no passado, que viveram na condição de escravo. E aí foi tirada a oportunidade dessas pessoas de terem direito à sua terra, de terem direito de uma formação, de uma escola com qualidade, né? Hoje, graças a Deus, temos um ensino público que tem que ser de qualidade. E quem começa a fazer o nosso ensino ser de qualidade são os professores, são nós mesmos, os alunos, né? Somos nós os alunos. Eu fui aluna de escola pública e tudo que eu estudei até hoje, graças a Deus, foi gratuito. Até o mestrado, agora estou fazendo doutorado também por patrocínio do público. Então, nós podemos sim conseguir alcançar os nossos objetivos e, por meio do conhecimento, sair da condição de subalterno. O que é um subalterno, professor? É não ter consciência da realidade. Então, é importante que o conhecimento abra as nossas mentes, né, para que a gente possa se posicionar diante da sociedade, das questões sociais, de opressão, que às vezes eu sou oprimido e o opressor ao mesmo tempo. Do mesmo momento que eu sofro preconceito, eu também promovo o preconceito e o racismo. Então, nós precisamos ter conhecimento nesse sentido. A música traz essas reflexões, certo? Então, vamos para a tela, vamos ali continuar, vamos já dar início, vamos fazer uma conexão com a literatura. Então, estudantes, sempre estaremos fazendo uma abordagem aqui da literatura. Vamos falar da primeira geração modernista. Nas aulas anteriores, trouxe um quadro, né, de várias escolas literárias e vamos falar da modernista. Primeira fase do modernismo, que é chamada fase heróica, que se estende de 1922 até 1930. Foi dividida em 3 fases, né? Cada uma fase é singular, segundo o quê? Contexto histórico inserido. Então, a sociedade ela muda constantemente. Então, cada fase, né, tem ali um contexto real. Não podemos deixar de falar da Semana de Arte Moderna de 1922. Na unidade 3, nós vamos retomar e falar da Semana de Arte Moderna. Então, foi o marco inicial da estética moderna no Brasil. Ocorreu em São Paulo, no Teatro Municipal, entre 11 e 18 de fevereiro de 1922. Representou, então, o rompimento com os padrões artísticos tradicionais ou influências estrangeiras, né? Apesar que muitos dos nossos artistas tiveram formações europeias, outros foram para os Estados Unidos, mas os artistas modernistas buscou romper com os padrões tradicionais ou estilos estrangeiros. O evento reuniu, né, grupos, artistas de dança, músicas, exposições, recitação de poesia e literaturas. Chocou grande parte da população brasileira, porque estabelecendo, então, novos paradigmas na arte. Então,
causou espanto, né? Porque impactou, rompeu, foi algo novo. Quem são os artistas que estiveram, então, na semana, na Semana de Arte Moderna, né? Semana de Arte Moderna de 1922. Manuel Bandeira, como escritor, professor, crítico de arte, historiador brasileiro. Graça Aranha, como escritor e diplomata brasileiro, né? Suas obras que maior destacou foi Canaã. Heitor Villa-Lobos, como maestro e compositor brasileiro. Ele também se destacou com Amazonas e Uirapuru. De Cavalcante, pintor brasileiro, vocês vão conhecer muitas obras dele, considerado um dos mais importantes. Destacou com a obra Pierrot, depois vocês podem pesquisar essa obra, acho que eu vou trazê-la também. Lazar Segal, ou Lazar Segal, né? Eu falo Lazar. Segal, também pintor e escultor de influência expressionista. Então, são alguns artistas e muitos outros. Esses artistas também vou falar na Semana de Arte Moderna, na unidade 3. E a segunda geração modernista na literatura. Carlos Drummond de Andrade, muito destacado nas provas do Enem. Acho que ele já foi mais de 10 vezes. As provas trouxeram mais de 10 vezes Carlos Drummond, textos, né? Trechos de textos, poemas dele. Cecília Meirelles, também muito conhecida. Depois vocês podem ler um pouquinho sobre cada um deles, né? Não tem como eu falar de cada um deles, tá? Mas vocês podem estar pesquisando. Mário Quintana, eu sei que vocês leem os livros desses escritores aí no clube de leitura, então aqui tem algumas informações desses escritores, certo? Estudante. E a terceira geração modernista, temos João Guimarães Rosa, um dos maiores poetas do Brasil, com obras, né, ambientadas no sertão. Aqui algumas obras deles, ó, Corpo de Baile, Grande Sertão Veredas. Alguns até se tornam, né, novelas ou seriados na TV, alguns dessas literaturas, desses textos. Quem mais? Clarice Lispector, também muito destacada. Ela utiliza, então, o gênero prosa na poesia, com um caráter lírico e intimista. Gosto muito dos textos de Clarice Lispector. Ariano Suassuna, falecido praticamente recente, né, 2014, defensor da cultura popular brasileira. Ele escreveu romances, peças de teatro, poesia, dos quais se destacam Os Homens de Barro, Alto de João da Cruz, O Rico Avarento e O Alto da Compadecida. Ó. Deixei até em negrito, porque é muito mais famosa, né? Então, estudantes, são esses artistas aí da terceira geração modernista, os mais atuais, e muitos outros, né? Não trouxe todos, mas os que mais se destacam. Vocês podem fazer pesquisa com essa temática. Então, voltando para a nossa atividade interativa, fiz uma pergunta para vocês. Vocês lembram? Se aquele trecho que eu trouxe lá é música, vocês consideram como música? Encontraram quem é o artista? Espero que eu tenha trazido também, porque senão nem eu vou lembrar qual é o nome do artista. Não lembro se são os Racionais, enfim. Então, estudante, a pergunta foi sobre, né, se aquele trecho de música inicial que eu trouxe para vocês é música. Então, nós observamos aí durante a aula, né, que música é também um campo para protesto de temas sociais, político. Não é só música para dançar, só para diversão, só para distrair. Tem música para vários gêneros, né? Vocês vêm conhecendo aí na história da música, música para todos os estilos, com gêneros diferenciados, música clássica para relaxar, para curtir, para pensar, música para fazer reflexão social, pensar nos temas importantes da nossa sociedade,
são temas que muitas vezes não vai estar lá no nosso texto, né, do dia a dia, dos conteúdos na escola. Então, o professor ele aproveita esses temas, esses trechos de música. Por isso que nas provas, né, na avaliação do Enem, retiram trechos de letras de música, textos de literatura, né, desses autores que eu trouxe. Né? Então, precisamos conhecer quem são esses artistas, esses escritores, qual é a escola, qual é a temática que ele defende. Então, é nesse sentido que precisamos conhecer para poder saber também, né, se concordamos ou não com aquele estilo, com aquela denúncia, com aquela reflexão. Tem as pessoas que são a favor, tem as pessoas que são contra. Isso é normal, nem todos nós pensamos iguais, não é verdade? Muito bem, vamos para a tela, vamos falar um pouquinho dessa música. Realmente, é dos Racionais essa música, né? Então, a resposta é sim, é música, é o trecho da música Negro Drama dos Racionais. Ó. Ainda bem que estava aqui, senão não estava muito lembrando, né? Então, a música Negro Drama narra a vida de um garoto da favela que alcança o sucesso através do rap, do seu único refúgio contra a criminalidade. Então, esse jovem, esse garoto, resolveu não fazer parte, né, daquele contexto em que ele vivia. Ele foi o quê? Para a música, para o rap. E no decorrer da canção, ele critica o abandono que sofre pelo pai, pelo Estado, pela discriminação racial, cultural e social, e as oportunidades ofertadas pelo crime. Muitas vezes ele tem mais oportunidade lá nas coisas erradas, no crime, do que na escola, né? Do que na própria família. Então, a fonte, né, desse argumento aí. Então, estudantes, sim, essa é música, e música que vem de dentro, né? De dentro de alguém que sofreu ali esse contexto. Por isso que ele pode falar que há, sim, drama na vida de quem sofre preconceito, de quem não tem condição econômica. Mas quando eu era criança, eu me perguntava por que nós somos pobres, né? Queria saber por quê. Por que eu não nasci na família rica, uma família... criança pensa tudo, né? Então, não é porque é natural, foi o seu destino, você nasceu na pobreza que é o seu destino. Não. Minha família não teve oportunidade de ir para a escola, não tiveram oportunidade de ter uma profissão, um emprego para ganhar um dinheiro, uma condição mais humana, certo? Então, é por isso que vivíamos na pobreza. Mas, graças a Deus, consegui sair dela, né? Sair da condição de pobreza. Mas o meu coração é viver as coisas populares, né? Eu sou a favor da camada popular, das coisas que é do popular, lutar em favor do popular, né? Das coisas públicas com qualidade, porque nós pagamos impostos. Então, os Racionais, mesmo depois de 33 anos de sua criação, seguem sendo a principal referência do rap nacional, algo que desafia a lógica do apagamento natural das velhas expressões, conforme as novas, né, vão ganhando espaço. São poucos que resistem à oxidação do tempo no rap. Isso aqui foi uma matéria publicada em 2021, então eles é recente, apesar que estamos em 2023, né? Mas eu encontrei essa matéria falando sobre esse grupo. Eu queria saber se eles ainda estavam juntos, porém eles resistem sim, mas porém pode ter mudado, viu? Então, queridos, aqui são as nossas referências. Espero que vocês tenham gostado, conhecido um pouco dos nossos artistas, das músicas, né, da música popular brasileira, dos rap. Vocês podem pesquisar mais, conhecer mais sobre esse gênero musical no Brasil. Obrigado pela atenção e aguardo vocês na revisão. Até lá!